Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Oxe, minha primeira que é de pijama. Atos 16. Eu não peguei minha vida, eu ficava com os blocos, teu óculos. Ela está em Atos 16 e... Vamos ler a palavra toda. Amém? Amém. Antes da gente ler, eu gostaria que a gente orasse. André, você pode orar, por favor? Sim, por favor. De uma pessoa da minha família. E na hora que eu estava orando, sobre a salvação dessa pessoa, Jesus falou comigo sobre aquilo, sobre o que eu estava pedindo. E Jesus me falou muito claro. E o versículo está em Atos, mas eu quero ler toda a palavra para poder dizer o que Deus falou comigo ali. Segunda viagem missionária de Paulo e Silas e Timóteo o acompanharam. Ok. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir em Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade.
E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que era a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-se aos magistrados, disseram a estes homens: sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés nos troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces da cárcere se moveram e logo se abriram, todas as portas foram soltas às prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Amém. Amém. Esse é o versículo que Deus falou comigo. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. Ok, vamos ler até aqui. O que ontem, quando eu estava orando e falando para Deus salvar essa pessoa, Deus falou assim para mim, Jesus falou claramente para mim: o que você entende por crer em mim e vai ser salvo toda a sua casa? Aqui a gente vê que esse centurião, ele não sabia da existência de Jesus. Ele não conhecia Jesus. Não sabia quem era. Porque ele disse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Tudo ali era novidade para ele, tudo que estava acontecendo. E Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Parece simples. Ó, passo de mágica. Ele foi salvo,
Aí aqui diz que toda a família foi salva, todos os deles foram salvos. Eu entendo que ele não conhecia de Jesus, ele não sabia nada de Jesus, então ele era um homem inocente. E a Bíblia diz o quê? Que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas eu não sou inocente. Eu nasci num lar cristão. Eu nasci no Evangelho. Desde criança, minha mãe disse para mim quem era Jesus. Eu sabia quem era Jesus. E é tão importante isso, que a minha mãe era a nossa referência de temor, de dignidade, de santidade, de exemplo. Nosso pai nunca foi exemplo para nós. Meu pai bebia, meu pai tinha outras mulheres, mas minha mãe não. Minha mãe levou nós para a igreja, minha mãe criou a gente no Evangelho, minha mãe criou a gente ensinando quem era Jesus. Quando passou a hora que todos nós achávamos que podíamos caminhar com as nossas pernas, nós todas caímos no mundo. Todas como ver o que o mundo oferecia. Porque nós tínhamos um problema na nossa casa. Nós tínhamos a nossa mãe como referência de Evangelho, de Jesus, mas nós tínhamos nosso pai como mundo. E ele trazia o mundo para dentro de casa. Ele trazia as coisas do mundo para dentro de casa. Ele trazia o pecado para dentro de casa. E o nosso pai era quem? Era o sacerdote. Então nós tivemos duas referências. A gente se espelhou na nossa mãe no que diz respeito à dignidade, ao trabalho, a serem de bem. Mas a gente quis as coisas que o meu pai trouxe. Porque todas nós fomos provar lá fora. Umas mais, outras menos. Eu acho que eu fui a ovelha negra, eu fui a pior. Mas todas nós quisemos ver o que era que o mundo oferecia. Graças a Deus que se tu creres, tu e a tua casa será salvo. Essa palavra se cumpriu. Amém. Essa palavra tem se cumprido na nossa Glória família. a Deus. Amém. Porque veio eu, a primeira fui eu. Depois veio Simone, depois veio Vilma, veio Sueli, depois de muitos anos. E veio Tatiana, e agora nós estamos aí. Meu irmão conhece, vai, às vezes vai até escondido na igreja, para a gente não saber que ele está indo, mas nós sabemos que ele vai. Então ele tem a palavra nele e nós cremos que ele vai ser salvo. Porque se tu Amém. creres, tu e a tua casa será salvo. Amém. Mas o que Jesus falou para mim ontem? Esse crer é muito mais do que uma palavra mágica. Esse crer é andar comigo. Esse crer é confiar em mim. Porque quando eu digo para você, eu te amo, essa palavra sem ação é vaga. Essa palavra sem ação não é nada, ela não existe. Eu te amo, Alexandra, mas se você precisar de mim, você tem que procurar outra pessoa. Eu te amo, Alexandra, mas não adianta você falar da sua vida para mim, porque eu vou contar para os outros. Eu te amo, Alexandra, mas você lá na tua casa e eu na minha. Não é? Amor é relacionamento. Jesus é relacionamento. Se tu crê, tu tem que dizer que tu crê e tu tem que andar comigo, tu tem que confiar em mim. O barco está, como eles estavam aqui dentro de uma prisão, mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam lamentando? Eles estavam murmurando? Não, mas eles estavam cantando, estavam louvando. Não importa o que era aquilo para eles, mas eles estavam crendo no Deus que podia tirar eles dali. E quando houve a oportunidade, poxa vida, as prisões se abriram. Eles não foram embora. Por quê? Eles viram uma pessoa que não tinha Jesus querendo se matar, porque iam cobrar deles o sangue das pessoas que fugiram, iam cobrar desse homem, que era o centurião, que era a autoridade dentro daquela cadeia. E ele no desespero, o que eu faço agora? Fugiu todo mundo, eu vou me matar. Paulo disse, não, você não vai se matar. Nós estamos aqui, nós não fugimos. Eles tinham oportunidade. A porta da facilidade, a porta da oportunidade abriu para eles. Mas eles não fugiram. Eles ficaram... Olha que coisa incrível, eu paro para pensar nisso. Gente, quando a gente encontra uma oportunidade, a primeira coisa que a gente quer é tomar posse dela, certa ou errada. A nossa mente suja, a nossa mente pecaminosa, a nossa mente má, uau! Ah, não. Achei esse dinheiro. Achei essa carteira. Sinto muito se ele perdeu. Paulo, ele teve a oportunidade de sair com Silas, mas ele não.
e disse, não, nós não vamos para lugar nenhum. E no outro dia, as autoridades mandaram soltar eles. Eles sabiam no Deus que eles acreditavam. Eles criam. Quando eles falavam, as coisas aconteciam. Aconteciam por quê? O que eles têm de mais que nós? O que Paulo tem a mais que nós? O que ele tem? Eu acho que ele tem experiência. Ele tinha intimidade. Ele tinha certeza no Deus que ele cria, no Jesus que ele servia, a ponto de se deixar açoitar e se deixar a porta de uma prisão abrir e ele, com a oportunidade de fugir, ele ficar. Até que Jesus desse ordem para que soltassem eles. Então, quando eu estava orando por essa pessoa ontem, pedindo para Deus salvar aquela pessoa, Deus disse para mim, o que você tem feito pela salvação dessa pessoa? O que você tem ensinado de mim para essa pessoa, olhar em você e querer o Jesus que você diz que serve? Olha, Jesus falou muito duro comigo ontem à noite, ele me deu uma chapuletada. Eu ali, Jesus, você disse que se eu crer, eu e minha casa será salva. Eu assim, toda humilde, me justificando no versículo, lendo a palavra, orando a palavra, porque a palavra tem poder. E eu ali me sentindo, querendo comover Jesus, quando a gente quer, né? Comover Jesus. Nós mulheres temos uma coisinha assim de querer comover, manipular. Eu, Jesus, você mesmo disse, essa palavra é sua. E ele disse, e o que você está fazendo? O que você está fazendo para eu salvar? Qual é o exemplo que você está dando de mim para essa pessoa olhar em você e falar, eu quero esse Jesus que você diz? E eu me achei assim tão precisando de Jesus, tão precisando dos pés dele, tão precisando me vestir dele, me lavar dele, tão precisando de chamar essa pessoa e falar, vem cá, o que é que você vê de Jesus em mim que você quer? Porque se você não vê nada, nós vamos começar a ver junto. Porque eu preciso que você veja Jesus em mim, eu preciso que você seja salvo. Porque se você não for salvo, minha alegria não é completa. Porque nós queremos a nossa família salva. Nós queremos a nossa casa salva. Eu acho que não adianta a gente falar que quer a salvação das pessoas aí fora, se a gente não tem a nossa casa salva. Não é verdade? Se começa dentro da nossa casa, se Timóteo mesmo diz que nós temos que orar pelos nossos, cuidar dos nossos, principalmente os da nossa família. Então como é que nós vamos? Qual é a maneira de que se eu crer, eu e minha casa será salva? É quando eu creio, trago Jesus para dentro da minha casa, para dentro da minha vida, sou exemplo, transmito Jesus, exalo Jesus nas minhas atitudes, não é na minha boca, porque muita gente fala muito de Jesus, mas você não vê Jesus neles, né? Então não é por falar, mas é por atitude, é por olhar, é pelo que você representa, porque a gente vê muita gente aí que não está na igreja, mas que exala muito mais Jesus do que muitos que estão na igreja. Então está errado. São as atitudes que vão demonstrar o quanto você tem de Jesus na tua vida, de intimidade, né? Quando alguém olha para você e fala, eu quero esse Jesus, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ser o que essa mulher está passando. Eu quero sentir o que ela está sentindo. Eu quero. Não, ela tem alguma coisa diferente. Eu preciso disso. E eu acho que quando a nossa casa, que é o lugar do nosso treino, do nosso exercício, da nossa lição, que a gente vai lá na igreja, aprende e tem que trazer essa lição e praticar em casa. Quando isso não acontece, aí a gente não consegue passar, não consegue exalar Jesus, não consegue transmitir Jesus, porque as pessoas olham de você e vê você louvando, você dizendo que serve e que crê, mas a tua atitude não condiz com isso. Então não é uma palavra mágica, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não é uma palavra mágica, é exercício diário, é alimento. E ainda que aquele homem tinha uma vantagem, que ele não acreditava, não sabia quem era Jesus,
Então, quando ele foi salvo ele e a casa dele. Paulo, a promessa de Paulo ali foi para ele e a família. E a promessa de Jesus é para nós e nossa família. Jesus, quando disse, crê em mim, será salvo tu e tua casa, porque ele sabe o quanto é importante a família. Ele não diz só você vai ser salvo. Não, você, e através de você, tua casa vai ser salva. Através do que você refletir de mim, através do que você pregar de mim, através do exemplo que você dá de mim, a tua casa vai ser salva. Porque a tua casa vai ver eu em você e vai querer ser igual. Tua casa é o exemplo. Então eu não consegui passar isso para o meu filho. Porque ele já veio tudo errado. Eu já vinha errado desde lá quando eu quis um filho, sabendo que eu tinha que me casar para ter um filho. Mas eu queria um filho de qualquer jeito. Então já veio tudo errado. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que consertar. Com a misericórdia, com o exemplo, com a humilhação, orando e clamando e dando exemplo para o meu filho. Nunca é tarde para dar exemplo. Verdade. Nunca é tarde para dizer, Jesus, até aqui eu fracassei, mas daqui para frente eu quero melhorar. Amém. Jesus, até aqui eu não fui exemplo, mas daqui para frente eu quero ser. Amém. Amém. Então, Jesus ontem me deu uma lição de que é muito fácil dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A gente vê as pessoas falando esse versículo como se fosse uma coisa mágica. Não é. Vai ter que lutar. Vai ter que batalhar. Aquele homem não sabia quem era Jesus, ele ganhou de presente. Veio um pacote completo. Eu não. Eu nasci num lar cristão, eu rejeitei a disciplina, eu rejeitei os caminhos, eu fui lá, eu pequei, paguei um preço, vim para cá, continuei errando em coisas que não era para eu fazer. Então hoje, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me redimir no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Amém. Não aceitar mais a acusação do diabo, porque Amém. ele é mentiroso, ele é sem vergonha. E declarar que a minha casa, o meu filho, o meu marido, o meu neto é do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mas eu tenho que agir. E as minhas atitudes é que vão fazer a diferença para que eles vejam Jesus. Amém. Para que eles queiram Jesus. Nós que conhecemos Jesus temos o privilégio, mas nós temos a obrigação de passar exemplo de Jesus dentro da nossa casa. Amém. Porque ainda que o teu filho se desvie, ele vai voltar. Amém. Como cada um de Em nós, Jesus. dentro da casa da minha mãe, com todos os exemplos maus que meu pai nos deu, voltamos. E Amém. servimos a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Então depende de nós. Está na nossa mão esse versículo. Se tu creres, tu e a tua casa será salvo. Está na nossa mão. Não é mágico, fidelidade. Uhum. É muito mais que tudo isso. Mas se tu crer, tu e a tua casa será salvo. Amém. Amém? Amém. Isso é para Deus. Amém. Deixa eu falar só. Hoje eu estava com a Alexandra, né, no telefone, e é bem isso que você falou, né, Alexandra? Ontem a Alexandra, ela falou assim, o culto foi maravilhoso. Deus usou o pastor Joel assim de uma forma incrível, e a Alexandra falou assim, que o pastor Joel falando da multiplicação dos pães e falando do milagre. E a Alexandra completou dizendo assim, o inimigo ele vem com distrações, né? Aí hoje falando com a Alexandra, eu falei assim, olha, Deus tem falado muito comigo e assim, quando a gente está se levantando, foi isso que eu falei, quando a gente começa a se levantar, o inimigo ele vem com distrações, ele vem com preocupações e a gente vai murchando, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei assim, levantar só um pouquinho, quando eu achei assim, ufa, Jesus, agora eu vou. Aí veio uma preocupação que me jogou no chão. Aí Deus falou assim pra mim, levanta-te, põe-te de pé. Aí, e eu me abaixando mais, e me abaixando. Quando Deus falou assim, eu falei assim, Senhor, eu entrego minhas preocupações nas suas mãos.
Ele é do Senhor, o Senhor vai cuidar. E hoje eu falei com ela, um negócio que Deus já tinha falado comigo há muito tempo, e eu, não, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, e Deus foi falando, usou um, e ontem usou os dois para falar comigo. Eu falei, não, Jesus, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Vou me pôr de pé, vou fazer o que o Senhor está mandando. Amém. E eu vou deixar a pessoa nas tuas mãos, Amém. e cuide do jeito que o Senhor quiser, porque eu sei que enquanto eu estiver fazendo a vontade do Senhor, Deus está trabalhando na minha casa. Aleluia, E amém. é isso que eu falei hoje com a Vilma, né, Vilma? Deus te usa demais. Deus quer continuar te usando. Ferramenta, a gente não pode, que nem eu aprendi dos talentos, a gente não pode enterrar. Infelizmente eu enterrei por muito tempo. Mas graças a Deus. E assim, Deus quer te usar. Tem pessoas que estão precisando de vocês. Eu lembro daqueles nossos cultos que tinha vezes vinha 3, 4 pessoas. Quantas vezes eu cheguei que eu parecia que ia morrer nessa terra. Não conseguia nem mais comer. Deus usa, de tal forma. Que coisa. Mas infelizmente entrou as distrações, entrou as preocupações. Então, em nome de Jesus, Esther, se levanta de novo, minha querida. Se levanta, Deus vai te dar força, Deus vai te dar saúde. Amém. Porque precisamos de pessoas usadas que nem você é. Amém. Precisamos ver Deus, foi o que o pastor onde falou. As pessoas querem estar onde vê a unção de Deus. E aonde você está, você é luz. Não para não, minha amiga. Não para não, minha irmã. Eu tenho você como minha irmã. E nós precisamos de luz. Amém. Nós precisamos de pessoas. Fulano de tal foi usado, não para a sua glória, mas para a glória de Deus, porque é Ele. Porque toda honra, toda glória, todo louvor é para Deus. Que Deus continue te usando. Amém. Mais e mais. Amém. Amém. Então, aproveitando a palavra da Roberta, a partir desse domingo, né, a Roberta agora está na liderança da intercessão. Então, nós estamos juntos com ela. Quem puder está chegando um pouco mais cedo, vamos estar intercedendo pelos nossos cultos, vamos estar organizando vigília, né, Roberta, nas casas. Quem quiser já pode dar o nomezinho da primeira casa, não tem problema, a gente já marca, né, Roberta? E assim, vamos estar apoiando, né, junto, porque sabemos que a igreja não funciona se não tiver um corpo atrás orando, intercedendo, clamando junto ao Senhor, né? Porque a gente, cada um, como a gente falou, oração é o pulmão da igreja, né? Faz a igreja funcionar, né? Então vamos estar junto, orando uns pelos outros, né? Apoiando uns aos outros, né? A sua luta é a minha luta, a minha luta é a sua luta, e assim a gente vai se apoiando, né? Amém. Olha, a gente está muito feliz de estar nessa casa, viu? Eu tô mais ainda, né? Reporta Neemias, né, na reconstrução dos muros, quando ele se levantou para primeiro que ele sentiu uma compaixão muito grande, né? O coração dele doeu, ardeu, ele chorou na presença do Senhor. E duas coisas importantes para a gente ver realmente o mover de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, é fazer como Paulo e Silas fizeram, né? O que eles fizeram? Então são duas coisas predominantes. Uma foi orar, né? E é o que nós estamos fazendo, né? Que nós temos procurado fazer. E segundo, louvar, né? A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores, que nós somos criados para o louvor da glória dele. Então quando Paulo e Silas começaram a entoar louvores, as cadeias se quebraram. Né? Houve salvação naquele lugar, né? Uma família inteira se rendeu ao Senhor. E isso é maravilhoso, a gente vê como que Deus se importa com a família, né? Família é assim, Deus instituiu a família, Ele zela por ela, é a menina dos olhos de Deus. Por isso nós estamos aqui, porque vocês são uma bênção. A gente tem sentido falta dessa família. E eu digo assim, não se distrair, não perder o foco. Qual é o nosso foco, né? Nós temos lá no encontro de casais uma aula que a gente menciona a respeito disso. Até o inimigo tem alvo. O alvo do inimigo é o quê? Matar, roubar e destruir. Qual tem sido o nosso alvo? Né? Nós precisamos estabelecer alvos definidos diante do Senhor, né? E não nos distrair, não perder o foco.
né? Porque quando o Neemias estava nesse trabalho árduo de reconstruir, porque se estava reconstruído é porque estava desmoronado, precisava colocar algumas coisas em ordem. E quem de nós não precisa realmente olhar para a nossa própria vida e falar, Senhor, eu estou falhando nessa área, eu preciso mudar nessa outra área, o Senhor me molda, me transforma. Isso deve ser para nós, né, Esther, um exercício diário, não é um dia na igreja e eu já estou maravilhosa, não é, né? Não é, um exercício constante, é um exercício diário na presença do Senhor. E que bênção essa palavra, falou muito no meu coração, eu fui edificada pela sua vida. Amém. Deus te abençoe e continue assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bom quando Jesus fala com a gente. É verdade. Né? É verdade. E quando a gente ora, né, a sinceridade do nosso coração, o Senhor vê, né? E a gente passou um período também desanimado, né? A gente questionando a Deus, Senhor, ok, né? Porque quando Deus levou a gente para Orlando, Deus falou que era pela nossa área espiritual, né? E Deus tinha falado de várias formas com a gente foi para lá e foi tremendamente abençoado, sabe? O André falou ontem, anteontem, sei lá, ele tem falado direto, ele falou, eu estou vivendo lua de mel, sabe? Sabe, na presença do Senhor, é como se fosse uma lua de mel, está muito melhor do que qualquer ano da minha vida. Então, mas isso foi quase um ano de desânimo, chorando e reclamando com Deus. A gente reclamava, Senhor, ok, só tirou a gente lá e a gente aqui não está fazendo nada, eu não me conformo. O que o Senhor quer da gente? Foi quase um ano, mas a gente não desistiu, a gente sabia que algum propósito tinha, o Senhor tinha que mostrar pra gente, né? E quando a gente chegou até em visitar outras igrejas, mas Deus não deixou a gente para outro lugar não, né? Ali que eu quero vocês. E aí a gente foi assim, foi tão instantâneo que Deus fez, quando a gente viu, a gente, opa, já tá fluindo, já tá acontecendo. E Deus foi, sabe, agora eu quero que vocês façam isso. E continua falando, entendeu? Mas é assim que Deus faz com a gente quando a gente ora, quando a gente busca, né? Ele faz. Quando a gente vê, opa, já estamos dentro, já está acontecendo. Quando a gente vê, já está, sabe? E é maravilhoso ver o mover de Deus, é maravilhoso ver como Ele ama a gente, como Ele cuida dos pequenos detalhes, né? E a nossa oração para a casa de vocês é que Deus cuide de todos os detalhes. Amém. Né? Tanto todas as brechinhas, todas as feridas, a gente não sabe o que passou, o que passa, né? A gente não conhece a vida, eu pelo menos não conheço a vida de vocês, o dia a dia, aquilo que preocupa, aquilo que desanima, aquilo que tira o foco, mas o Senhor conhece, coloca tudo diante dele e não desanima não, sabe? Faz igual a gente fala lá no Facebook, quando tem alguma coisa lá que você não gosta, coloca pra correr, não sai do foco, entendeu? Coloca pra correr, porque é assim que Deus faz, entendeu? Quando a gente não sai do foco, Ele continua nos guiando. Né? Agora, quando a gente se deixa levar pela distração, aí já era. Né? É verdade. Bom, mas